Olá, pessoal. Vamos dando início à nossa aula da Semana do Equilíbrio Energético. Hoje é a segunda aula, já vamos falar um pouco mais sobre algumas práticas, né? E o que fazer para manter esse equilíbrio energético, tá? Então, essa proposta é realmente esclarecer algumas coisas, apresentar para quem não conhece, né? E para quem já tem a prática da acupuntura, a gente está aprofundando um pouquinho mais sobre o tema e até justificando algumas práticas, né? E hoje a gente vai focar no equilíbrio energético em geral, tá? No homem, e isso também vai abranger a mulher, mas amanhã a gente vai focar no equilíbrio feminino, porque a mulher tem mais ciclos, mais desorganizações energéticas comuns de cada fase, tá? Então a mulher vai se transformando sempre em uma nova mulher, se readaptando, e é muito importante que a gente fale sobre isso, tá? Então, até para a gente estar evoluindo enquanto seres humanos e apresentando isso cada vez mais nas nossas práticas, para a gente entender que a mulher ela é cíclica, né? Então a gente vai entender um pouco mais sobre esse ciclo feminino amanhã, tá? Na nossa aula de hoje a gente vai focar no equilíbrio energético no homem de uma forma mais geral, né? Como é formada essa energia, de onde ela vem e como a gente pode fazer para prevenir, tá? Então, eu vou deixar o microfone fechado, tá? Então, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Mas, quando quiser falar alguma coisa, é sempre importante, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém e, com certeza, vai enriquecer a nossa aula, tá? Então, vamos dar início aqui. Com certeza vai acrescentar bastante, né? Ontem, a Mavi fez uma participação muito especial aqui na nossa aula, né? Então, eu estava um tanto apreensivo com essa visão de algumas pessoas que estavam esperando falar da acupuntura, e eu não queria falar só sobre a acupuntura, porque a energia não é só trabalhada pela acupuntura, tem outras práticas, né? E a Mavi falou muito bem sobre esses corpos sutis, corpos que nós somos. Então, o ser humano, ele é é, digamos, multifrequencial, né? Então, ele tem vários universos à sua própria frequência, tá? Então, nós estamos no universo físico, então nós precisamos desse corpo material. Mas também tem a parte energética, tem a parte astral e a parte espiritual, tá? Então, uma coisa ou outra se confunde, mas é um tanto diferente, tá? Então, na visão da medicina chinesa clássica, ele fala muito sobre o corpo energético. Então, fala sobre a energia, sobre a respiração, sobre o Qi, né? E na medicina mais indiana, mais hindu, ele fala mais sobre o prana, né? Que é essa energia também que envolve a respiração e que envolve a energia que circula no nosso corpo, nos nadis, né? Que são caminhos de energia e tem uns pontos, assim como a acupuntura, tá? Então, cada cultura encontrou a sua forma melhor de explicar sobre a energia que circula no nosso corpo, mas nós temos corpos energéticos, tá? Que não é só um. Então, tem um corpo etéreo, o astral, o espiritual, e que ele vai se desdobrando e tem suas facetas e importância, né? Então, há muitas pessoas que conseguem ver áurea, ver um corpo mais energético, né? Tem gente que consegue ver espíritos, tem gente que consegue ver a energia, tá? Então, é um dom que algumas pessoas têm de clarividência, mas que na nossa, principalmente na minha profissão, né, enquanto terapeuta, ela é muito importante para o terapeuta, mas para o paciente pode confundir um pouco, principalmente em relação às crenças. Então, a gente tem que ter cuidado quando se fala de energia para o paciente, né? Então, tem algumas pessoas que são mais céticos, outras são mais metódicos, mas como aqui a nossa proposta é falar sobre energia, a gente vai abrir o coração e falar de uma forma bem parcimônia, né? Bem fraternal, sem chocar com crenças e com religião de ninguém, tá? Mas tem gente que tem esses dons, né? Eu sou preceptor e professor na Associação Brasileira de Acupuntura e a gente faz alguns estágios, algumas práticas. E certa vez eu peguei um relatório de prática de uma aluna e ela tinha utilizado vários pontos aleatórios em relação aos tratamentos. Então a gente sabe que um paciente com uma certa queixa tem um raciocínio lógico de como tratar essa queixa. E os raciocínios dela não estavam bem, eu não entendi o que que ela estava fazendo com o paciente. E quando questionado, ela disse: Não, Alexandre, eu usei esses pontos porque eu vi a energia do paciente e eu sabia onde é que ele precisava tratar.
Tá, certo, isso é um dom, eu acredito em você, você está falando isso, você vê a energia e trata, mas qual princípio você usou, né? Quais estímulos, ou quais as regras de tratamento você utilizou? Ela, não, eu só utilizei meu dom. Tá? E numa escola de acupuntura, a gente quer que utilize os princípios da acupuntura, né? Então, a gente não pode entregar um certificado enquanto ela não mostrasse que entendia de acupuntura, né? Mas tem gente que pratica reiki, que pratica outras práticas voltado para a energia e que tem a sua forma de avaliar e sua forma de tratar também, né? Então, adoto o meu método, a minha prática, pelo que eu estudei, e a base é a medicina chinesa, então eu uso muito disso. Mas eu vou trazer para vocês aqui um pouco de outras visões, tá? Então, enquanto terapeuta, nós temos que estar o máximo alinhados, né, com a energia do nosso paciente, para que a gente não entre em desequilíbrio, apesar de que isso é assim quase impossível pela demanda de vários pacientes, para quem atende muitas pessoas, mas para uma pessoa normal que ainda não é terapeuta, ou que ainda quer estudar ou está iniciando nesse mundo de terapia, é muito comum que absorva a energia do paciente ou libere um pouco da sua energia quando expõe suas emoções, né? Então, cada energia que flui no nosso ambiente ou ao nosso redor influencia no nosso corpo. E na visão hindu, nós temos os chakras, né? Que são centros de força que emanam energia ou que captam energia ou que fazem circular energia no nosso corpo. Na visão da medicina chinesa, nós temos os meridianos, né? E até aquecedores, que são três centros de força para fazer circular essa energia. Enquanto na visão hindu, seriam sete chakras, né? E aí, esses chakras têm funções no nosso corpo. Enquanto terapeutas, esses chakras vão estar sempre movimentando, mobilizando uma certa energia, principalmente de proteção, tá? E aí a gente tem que se proteger, porque o paciente vem com uma certa demanda de dor, de desconforto, de fatores emocionais e energéticos, e que ele pode estar absorvendo do ambiente, do campo, das emoções de outras pessoas e que a gente não pode se deixar afetar, né? E aí vem que uma pessoa comum, convivendo com familiares, com amigos, pode também estar absorvendo essa energia, né? Então é muito importante que a gente observe isso e entenda como é que funciona essa energia. E essa é a nossa proposta, tá? Apresentar um pouco sobre essa energia, tanto na visão da medicina chinesa, onde nós temos cinco elementos que nós começamos a falar ontem, né? Na visão da Ayurveda entra o éter, entra outros elementos, e na visão da medicina chinesa nós temos esses elementos aqui, né? Que é o fogo, terra, metal, água e madeira. E aí, em outras culturas, como a própria visão da alquimia, a gente teria o ar, né, o, o éter, fazendo parte desses elementos, tá? Mas é um desdobramento dessa mesma visão, né? Então, a visão da medicina chinesa é uma das mais ricas, onde a gente consegue abranger fatores constitucionais que formam o elemento, o sujeito, né, como o elemento fogo, que é chamado de movimento, e aí a gente vai ter algumas características tanto do elemento da natureza como do Meu filho, corpo, amor. né? Então, no corpo humano, nós vamos ter elementos, fatores que formam essa constituição, tá? Como o sangue, como o, o próprio coração pode estar influenciando nesse elemento, tá? Mas cada elemento vai ter uma inter-relação e uma interdependência, né? Ou seja, o fogo vai ter uma relação com a terra, com o metal, com a água, de gerar ou de ser gerado, né? De inibir ou de ser inibido por ele. E aí, essa é um dos princípios da medicina chinesa, né? Que cada elemento tem uma relação de gerar o outro elemento que é essa setinha que nós estamos vendo, e também o movimento de ser inibido ou inibir um elemento, né? Então, de uma forma bem genérica, nós vamos ter a madeira e nutrindo o fogo, né? E o fogo nutrindo a terra com as cinzas, né? Quando queima a madeira. A água vai apagar o fogo
né, no ciclo de inibição, e o fogo derrete o metal no ciclo de inibição, né? Então, o elemento fogo, sendo o fator principal, ele vai ter uma relação com os outros quatro elementos. E isso é primordial para manter o equilíbrio, né, para que um elemento não se sobressaia sobre o outro. Então, como nós falamos ontem, cada pessoa tem os cinco elementos, tem os cinco movimentos. A predominância de um vai ser um potencial, mas também pode ser uma fragilidade, pode ser um perigo, né? Já na visão da medicina hindu, eles viram que nós temos centros de forças que conectam as energias e que estão ligados a glândulas, né? Assim como os elementos da medicina chinesa. Porém, eles veem que essa energia ela tem um movimento mais ascendente e não como os meridianos. Então, ela sobe, passando por cada um dos chakras, dos centros de força, até chegar na parte superior, tá? Então, nós temos duas serpentes, que é a Kundalini, que é uma energia que sobe, né? Chegando até o topo, e onde ela se cruza, nós vamos ter esses chakras, né, que são centro de força. E esse centro de força são as glândulas, são os órgãos mais importantes do nosso corpo, como suprarrenal, gônadas, coração, tireoide, hipófise. Então, são glândulas muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. Então, são culturas diferentes para falar de fatores diferentes para explicar a energia, tá? Então, é muito importante para o terapeuta que trabalha com energia ver o máximo de informação sobre outras culturas, sobre outras análises que é feito para entender a formação da energia, o equilíbrio energético, o que que o paciente tem, né, de desconforto. Então, ah, o que é entendido? Que o nosso corpo é um corpo energético que tem uma influência material, então a gente vive no mundo material, que a gente precisa se alimentar da matéria, mas essa matéria precisa ter energia, né? Então, para a gente entender de onde vem essa nossa energia, é importante a gente entender como ela é formada, né? Então, o nosso corpo precisa de energia, precisa de circulação dessa energia, mas que a gente vive no mundo material. Então, muito da energia nós tiramos da matéria, né? Mas também conexões com outras energias, tá? Então, a gente vai entrar agora no entendimento da formação dessa energia para a gente entender como ela circula, de onde ela vem e o que ela faz no nosso corpo, tá? Então, a formação energética, ela surge do entendimento de que tudo já existe e ela vem se manifestar aqui no mundo material, tá? Ah, Alexandre, tudo existe, como assim? Tudo já é energia. E essa energia já existe há muito tempo, formando tudo. E essa energia está em vários lugares. E para existir aqui no mundo material, ela precisa ser condensada, né? A própria física quântica explica essa questão da energia sendo condensada, que era estudado por vários físicos, e chegou ao entendimento que tem um limite disso, porque o homem pode se autodestruir se estudar, se manipular demais essa energia, né? Que é o que que aconteceu aí com a bomba atômica e com outros experimentos ligados à energia quântica e energia mais sutil, né? Então, o nosso corpo tem essa energia e essa energia vem materializar no plano físico através da condensação das vibrações, tá? E é o que a gente chama de céu anterior, né? Na visão da medicina chinesa existe um céu anterior, que é aquilo que existe antes da materialização, tá? É como se fosse um pensamento. Antes do homem criar um carro, ele teve que pensar. Antes dele criar um foguete, ele teve que pensar, né? Então ele surge da necessidade de uma mobilização energética para que a gente consiga materializar alguma coisa, né? E no universo a gente acredita em um Deus que materializou tudo, né? Então várias culturas falam de deuses que conseguiram materializar e fazer esse universo como ele é, tá? Então, na visão da medicina chinesa, existe um céu anterior e um céu posterior. O que é anterior é aquilo antes da existência, da própria existência, né? E aquilo que passa a existir é, é o céu posterior, tá? No ser humano, esse céu anterior seria tudo que existe antes do seu nascimento, tá? Então, mesmo o sujeito existindo na barriga da mãe, né, ele não é considerado ainda nascido. Então, na visão da medicina chinesa,
ele ainda está no céu anterior, e a gente vai explicar isso, tá? Depois que ele nasce, vai ter o céu posterior. E aí esse céu posterior vai depender das energias ancestrais que vêm dos descendentes, né? Desculpa, dos ascendentes, que seriam os pais, os avós, os bisavós, e a gente traz muita carga genética. E a visão da medicina chinesa já falava disso, né? Então, a energia ancestral é muito importante para a formação da nossa energia. Então, como era a energia dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, tem uma influência energética na minha energia atual, tá? E aí a gente hoje tem muita manipulação energética nesse sentido, né? Porque tem muitos bebês vindo de fertilização in vitro, né? Então tem muita manipulação energética e também física, tanto na própria gestação. Então tudo isso pode influenciar na formação energética daquela pessoa, tá? E lá no céu posterior vai vir também a energia nutridora, que vem dos alimentos, e a energia defensiva, que é o que a gente vai formar a partir de todas as energias que nós temos, tá? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Então, é um assunto bem interessante para que a gente possa conseguir entrar num tratamento, numa terapia, num conhecimento melhor, mais profundo de cada um, tá? O céu anterior é toda aquela visão de que existe um mundo anterior ao nosso, né? Ou seja, nós viemos de algum lugar e vamos para algum lugar, tá? E sem querer chocar com a crença de ninguém, nós, né, que estudamos a medicina chinesa, eles têm a crença de que nós viemos do Tao. E o Tao seria aquele centro de força onde ele cria tudo, né? Mais ou menos aquela nossa visão de céu da visão católica, né? Então, no cristianismo, a gente acredita no céu, que a gente vem de lá, né? E vamos voltar para lá. E aí, na visão da medicina chinesa, acredita-se muito nisso também. Mas eles também acreditam naquela visão da reencarnação, que a gente pode ter várias experiências vindo de um céu e voltando para ele, vindo de um céu e voltando para ele, tá? Novamente, sem querer chocar com crenças de ninguém. É a visão da medicina chinesa. E aí, nessa visão deles, eles dizem que a gente tem contato com eles chamam de mentores, de mestres, que fazem a gente esquecer da experiência anterior para viver uma nova experiência limpo, né? Como se fosse um caderno em branco para ter outras experiências, mas trazendo alguns dons. E aí, essa imagem que vocês estão vendo é de uma um mito chinês que fala dos oito imortais, né? Que são pessoas que estudaram, evoluíram espiritualmente até encontrar a imortalidade, mas que traz que eles trabalhavam culturas, né? Então, artes marciais, canto, pintura, é, alimentação. Então, cada um tem um dom. E aí, na visão da medicina chinesa, a gente encontra alguns mestres no céu anterior e eles vão nos ensinar algumas coisas para a gente botar em prática aqui, tá? Ou seja, os dons que a gente carrega e vai evoluindo no nosso Shen, ou no nosso espírito, né? Então, o Shen é aquela partícula de Deus que vai habitar o corpo físico e depois volta para o Tao, depois volta para o corpo físico, até que surja a evolução maior e não precise mais de um corpo físico para para evoluir, e vai ser só energia, tá? Então, seria essa a visão. Mas esse céu anterior, quando vem para a Terra, ele precisa de matéria. E aí essa matéria traz uma energia ancestral. Ou seja, eu, Alexandre, trago energia ancestral dos meus pais e essa energia começa a formar quem eu sou, né? E aí fica a pergunta, a partir de quando eu passo a ser energia, né? Então, a partir de quando o Alexandre, nessa experiência, passou a existir? Segundo a tradição chinesa, é a partir do olhar do pai para a mãe, do homem para a mulher, né? Então, na natureza, precisa desse olhar, desse desejo, para que a gente comece a formar a nossa energia, tá? Então, quando o homem está interessado na mulher, a mulher no homem, surge esse desejo e aí alinham-se as energias, né? Então, a energia tanto lá embaixo na parte sexual, como lá em cima na parte mental. Então, os chakras precisam estar alinhados para que isso seja mais organizado, mais equilibrado.
Se os chakras estiverem em desequilíbrio, nós vamos ter mais sexual, né? Digamos assim. Então, muitas vezes é só uma conexão sexual e vai trabalhar no máximo o primeiro e o segundo chakra, tá? Que são centros de forças voltados para instinto primitivo, de reprodução, de alimentação, de desejos, de impulsos primitivos, tá? Então, o primeiro chakra é o que nos ancora e o que mantém os impulsos primitivos, tá? E a sexualidade é um deles, né? Então, o desejo sexual é muito importante para manter a perpetuação da espécie. E aí a nossa energia começa a ser gerada ali no primeiro chakra. No segundo chakra, né, Fraila? É bem interessante. No segundo chakra, nós vamos ter a energia de conexão. E aí, o segundo chakra é umbilical, né, ou sacral, ele se conecta às pessoas através digamos, de uma conexão de proximidade, tá? Então, algumas pessoas usam lá um adesivo no umbigo, uma proteção no umbigo, para não se conectar com algumas pessoas em alguns ambientes, né? Então, é comum em terapeutas e em hospital e colocar lá um adesivo no umbigo, proteger o umbigo, né? Na visão da medicina chinesa, a gente coloca moxa no umbigo como um tratamento bem geral para a limpeza das energias, tá? Principalmente para equilibrar as nossas conexões, tá? Então, o VC8, ou vasoconcepção 8, que é o pontinho do umbigo, ele está muito ligado às conexões, tanto ao nosso redor como com os ancestrais, tá? E é a nossa primeira conexão de alimentação, de nutrição, né? O terceiro chakra é o que trabalha a parte de instinto de proteção, tá? Então, um casal que quer ter um filho já vem aquele instinto de proteção. E na mulher vem muito forte, né? Então, a proteção, tanto do eu como do outro, está ligada ao terceiro chakra, que é o nosso sistema imunológico, né? Conhecido como plexo solar, né? E aí, esse chakra está ligado muito a estômago, pâncreas, fígado, baço e vesícula, né? Que está ligado muito ao nosso sistema imunológico, tá? Então, muitas vezes o paciente tem problemas de indigestão, contrariedades, remoer problemas que o plexo solar fica ali e aí altera até a imunidade, tá? O paciente pode ter gastrite nervosa e outros problemas. Ainda falando sobre a energia ancestral, né? Nessa conexão do pai com a mãe, se alinha o primeiro, que está ligado ao instinto primitivo da sexualidade, o desejo sexual, que é importante, é primitivo. A conexão do segundo, que é o do umbigo. E o instinto de proteção do terceiro, um quer proteger o outro. E aí abre-se o quarto chakra, que é o cardíaco, que é o do amor ao outro, né? Ou seja, você se colocar no lugar do outro, você ter um amor universal, se preocupar com as queimadas que estão lá distante, mas você está preocupado, se preocupar com uma pessoa na África que está passando fome, ou se preocupar com uma pessoa que está aqui do seu lado, tá? Então, se esse chakra estiver fechado, as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro, ter um amor pelo outro, tá? O quinto chakra está mais ligado à parte de compromisso, né? Compromisso e fidelidade com aquilo que faz, com aquilo que pratica, com o outro, com o que promete, tá? Então, o chakra laríngeo, né? Que é chamado, ele associa muito à tireoide, tá? Então, é compromisso, tá? O sexto chakra, que é o frontal, está mais ligado à visão de futuro e também premonições, tá? De pressentir coisas, né? Então, de pensar um no outro, né? E aí a pessoa liga, eu estava pensando em ti, eu já queria falar contigo, tá? Então, tem uma conexão desse chakra frontal. E o sétimo, né? Que é o chakra coronário, está mais ligado a essa conexão espiritual. É como se fosse uma antena, né? Como a gente está vendo aí na imagem, é o que vibra na mesma frequência que você está vibrando, né? Então, se eu estou vibrando com a minha parceira, com a minha esposa, com meu namorado, né? Com minha namorada, na mesma vibração, a gente se conecta, né? Então, é aquela coisa de um terminar a frase que o outro estava falando, tá? Então, está na mesma sintonia, tá? Faz sentido, pessoal, para vocês? É bem interessante, né? Então, na visão da medicina chinesa, a nossa energia já começa aí, tá? Do desejo do pai e da mãe ter um filho. E também já começa bagunçada se o pai e a mãe não querem ter filhos, tá? Então, se os pais não querem ter filhos, mas a mulher engravidou, ela vem aquele desejo de esse menino não é bem-vindo, ele vai atrapalhar a minha vida, ele não era agora,
eu não estou preparada. E aí aquele desejo de que o bebê vai atrapalhar, vai para ele, né? Então aquele sentimento de que está atrapalhando, sentimento de que as coisas, que o bebê não é bem-vindo, tudo isso a mãe está sentindo e o bebê também. E se a mãe passa raiva, também sente. Se a mãe passa medo, também sente. Se a mãe passa muitas tristeza, perdeu a mãe durante a gestação, né? Perdeu um ente querido durante a gestação, aquela criança vai estar sentindo aquilo, porque é hormônio, né? Então, cada chakra desse está ligado a uma glândula, que está ligado a uma emoção, que está ligado a formações de princípios ativos no nosso corpo, né? E a criança já tem uma pré-disposição por uma pré-programação, tá? Então já é mais programada a reagir quando vem a tristeza. Então vai ser uma criança mais tendenciosa a ter gatilhos com a tristeza. Acho que faz sentido, né? Então, assim, uma mãe que teve uma gestação de muitos medos, então a criança que tem gatilhos para medos, né? Então, raiva, né? Uma mãe que passou muita raiva, o marido saía na sexta, chegava na segunda, só para trabalhar, então ela se via sozinha. Então, tudo isso tem a ver com o projeto de formação daquela criança, né? Então, vários cientistas da antiguidade estudavam isso, então viam que tem um propósito para aquela criança existir e que a visão da medicina chinesa diz que cada meridiano da mãe nutre a criança em um período gestacional, tá? Então, no período gestacional, no início, nós vamos ter a influência do fígado e da vesícula, tá? Que é o elemento madeira, que é crescimento, florescimento, fertilidade, e é o momento que a mulher se torna fértil e também que ela começa a segurar o bebê, tá? E aí, se ela passa muita raiva, um susto, uma agressão, ela pode perder o bebê ali, porque ainda não está enraizado, tá? É só uma sementinha colocada ali e o terreno estando fértil, se ela for, né, o terreno estando propício, aquela sementinha vai crescer. E aí amanhã a gente vai falar sobre essa importância da mulher estar equilibrada, não só para a fertilidade, tá? Então, mulher que não quer ter filho, beleza, mas ela vai chegar numa menopausa, mas ela vai chegar numa idade onde a energia dela tem que estar equilibrada, tá? Então, a gente vai falar sobre é, endometriose, ovário policístico e algumas coisas que é muito comum de desequilíbrio dessa energia que flui na mulher, tá? E aí a gente vai ter como identificar também que no quinto mês vai ser a influência do estômago. Então é muito comum as mulheres ter desejo por comida, principalmente por doce. E aí a gente vai ter cuidado também, porque essa influência dos meridianos pode influenciar no bebê. E o bebê ganhar muito peso. E aí ela pode ter diabetes gestacional, né? Então, todo esse cuidado é muito importante e está tudo descrito já nos textos, tanto de uma cultura hindu como na visão da medicina chinesa, tá? Então, eu sou apaixonado por isso porque eu sei que isso vai influenciar no resto da vida, né? Então, é muito importante a gente começar a cuidar disso. E aí eu sei que vocês já estão pensando, eita, Alexandre, e se eu não puder? E se o bebê já nasceu, né? E se eu sei que a mãe passou por isso e eu sei que isso influenciou naquela criança, o que fazer, né? É a gente ir atrás agora do máximo que a gente puder ajudar, né? Mas espero que tenha fazendo sentido. Algumas pessoas estão comentando aqui, né? Mas faz muito sentido, né? Então, essa formação da energia ancestral começa, né, com o olhar do pai para a mãe, da mãe para o pai, da conexão deles e de toda a formação do bebê, né? Mas também como a mãe esteve durante esse período, né? Então, não adianta ser uma fruta, uma planta muito bonita, com frutas muito doces, mas naquele ano não ser nutrida o suficiente, não ter a chuva, não ter pegar um fogo que pega perto de uma árvore e aquele galho ali já não vai dar uns frutos com tanta saúde, né? Então, a exposição a energias ruins podem prejudicar a mãe também, tá? Então, se ela passa muita raiva, se ela está muito estressada, porque é autônoma e tem que trabalhar porque vai passar uns 2 meses sem poder trabalhar, né? Então, esse período influencia muito na energia da criança, tá? E aí, a gente vai falando sobre pós-nascimento, né? Que é o que a gente chama de céu posterior. Então, lá no céu posterior, já tem a energia da criança. E aí, a partir dali,
a conexão dele com a mãe vai se desfazendo e ele vai se conectando com o mundo ao redor, né? Então, na criança, a gente tem os saltos de desenvolvimento, que a cada mês a criança dá um salto e a energia dele muda. Então, a ciência, né, a pediatria hoje já fala sobre esses saltos, que a medicina chinesa já falava há muito tempo, que a cada mês a criança tem um padrão energético diferente, então ela começa a controlar a cabeça, porque os meridianos principalmente da bexiga, estão mais formados, né? E aí começa a ter controle, e aí com 3 meses já tem outros padrões, com 4, né? Um salto muito forte. E aí a gente vai tendo alguns saltos, né? Que são do total dos 12 meridianos, cada um influenciando em algum salto. E é assim, uma visão bem legal para a gente entender que a criança só está despertando a parte sensorial dela, né? Então, hoje eu atendi uma criança com 2 meses e 15 dias que estava justamente nessa região aí, que está o plexo solar, né? O terceiro aqui. É, foi assim, uma coisa bem legal. Ele estava com essa parte aqui do plexo solar um pouco retida, nada demais, mas o casal estava em discussão. A mãe tinha me explicado que eles tinham passado por uma certa discussão e ela queria saber se isso estava influenciando na criança. E eu disse que não, a criança estava ótima, estava tudo bem, e muito provavelmente não era uma coisa ligada ao casal, né? Mas quando a gente começou a desbloquear alguns pontos lá atrás, nas costas da criança, ela gofou, né? E a mãe disse que ela nunca tinha feito isso. E foi, assim, bem forte, né? Ou seja, ela teve aquele vômitozinho da criança, aquele jato, e, e a criança botou para fora e cochilou, né? Ficou relaxando. E assim, é bem interessante como a criança é uma antena que ela percebe tudo ao seu redor, ela está captando o máximo de energia, tá? Então a energia dos pais influencia muito na energia da criança, principalmente da mãe, né? Que ela ainda é muito conectada à mãe. Existe aquela esterogestação, né? Que a criança ainda nem sabe que nasceu, ainda está muito conectada à mãe. Então, o olfato, que vai ligar o cérebro límbico, a parte emocional, ainda está despertando e a conexão com a mãe é através do cheiro e do sabor do leite, né? Então, se a mãe reclama, né? Tipo nesse casal que eu fui atender a criança, que quando coloca a criança no berço, ela começa a chorar. Quando pega, ela para. Aí ela, Alexandre, a criança só dorme se for em cima de mim. Então a gente pede para pegar uma naninha, uma fralda, um pano, uma camisa e botar junto com a criança, para a criança sentir o cheiro da mãe, né? Ou começar a trabalhar a aromaterapia, né? Então colocar alguns aromas a partir dos 2,5, 3 meses, para a criança começar a ser estimulada de alguma outra forma que não seja tão agressiva, né? Então é uma forma passiva e que ajuda muito, tá? Então no céu posterior começa a ter um equilíbrio energético do homem a partir das influências externas. Então alimentação é muito importante, a, a exposição ao sensorial, né? Visão, audição, paladar, tato, e aí o homem vai desenvolvendo essa energia e percebendo o meio ao seu redor, né? Então, a criança ela é muito conectada energeticamente com tudo ao redor e os meridianos vão se formando, tá? E um aspecto muito importante, principalmente para quem é acupunturista, né? Os colegas aí que já são acupunturistas, é que o sistema digestivo da criança né, ela se alimentava através do umbigo, então ela recebia nutrientes através do umbigo, né, o segundo chakra. E aí ela passa a comer, se alimentar através da boca. Então é normal ter esse refluxo, a disquesia, que é o espreme, né, a criança fica se espremendo muito para conseguir fazer cocô, né? E aí isso, ontem eu atendi uma outra criança que ela tinha disquesia, e aí eu apertei nos pontinhos nos pés, né? E aí a mãe é pediatra, eu atendi a mãe na gestação e expliquei para ela, ó, se a criança tiver alguma coisa, você traz que é bem rapidinho para a gente resolver. Porque estava tudo bem com ela, mas tinha alguns aspectos na gestação que poderia ter influenciado na criança. Ela mudou de São Paulo para cá, para o Piauí, né, para Teresina. E aí, algumas coisas, né, a família dela tá para lá, então tem alguns aspectos. E aí, a criança tinha disquesia, quando a gente tocou nos pontinhos do BP, BB3
e F3, que são pontos fontes, pontos de equilíbrio da digestão, foi tocando bem leve com a mão, tá? Então, a gente pega, deixa eu só pegar aqui meu bonequinho. Então, a gente vem, deixa eu parar aqui o compartilhamento. A gente pega aqui o bonequinho, né? Então, o BP3, esse pontinho que fica aqui depois do joanete, né? Então, a gente pressionei bem leve com a mão. E conversando com a mãe, dá para sentir relaxando. Tá? Então, o BP3 e depois o F3, esse pontinho aqui, né? Então, pressionando esses dois pontos. Quando eu fui testar, avaliar aqui como é que estavam os pontos do estômago, né? E aqui, quando eu fui avaliar, a criança já começou a botar tudo para fora, e alto, e sorrindo, né? E aí começou a soltar os gases e já vim com fezes, né? Então já começou a fazer o cocô e a mãe achando estranho porque foi poucos segundos pressionando, tá? E aí a criança rindo e fazendo cocô, né? Então foi bem legal. E aí e o pai, eu atendi o pai da criança hoje e ele disse, Alexandre, ela tá hoje fez direitinho 2 vezes, já 3 vezes e Ai, sem se espremer, sem problema, tá? Então, assim, a formação energética da criança é trabalhada desde do homem, né? Desde o período gestacional. E, e a sensibilidade da criança é muito grande. Então, quanto mais cedo a gente puder cuidar do homem, né? E tanto do homem como da mulher, melhor para que a energia fique organizada o mais cedo possível, né? Então, quem puder praticar acupuntura na criança, ou o reiki, ou as práticas energéticas, o resultado é muito mais rápido do que no adulto, tá? Beleza? E aí, a partir disso, também nós vamos ter a energia nutridora, né? Então, essa energia nutridora, ela vai formar o nosso céu posterior, né? Então, depois que a gente nasce, a gente vai começar a se alimentar pela boca. E aí a energia nutridora vai ser aquilo que vai nos formar enquanto matéria, né? Então, se a gente come muito fast food, doce, né? Isso tudo vai desequilibrar a qualidade da nossa energia, né? Olá, Sana, tudo bom? Como é que tá a nossa Isis? Tudo bem? Bem-vinda. Pessoal, essa questão, a Sana é uma acupunturista aí que eu gosto muito, que a gente acompanhou, né, Sana, durante a gestação, as gestações, né, e, e ela sabe bem dessa importância da energia durante a gestação, e ela está com uma pequena aí de pouco mais de um mês, né, Sana? 2 meses, né? Ela nasceu no mesmo dia do que eu atendi hoje. Então, a gente vai ter a energia nutridora com a qualidade de energia que vai formar o nosso corpo. Se a gente come muito, né? A filha da Santa tem 2 meses e 10 dias, né? A idade do pequeno que eu atendi hoje. E aí a gente vai ter a energia nutridora sendo uma carga genética que também tem energia ancestral. Então, uma maçã tem a própria energia ancestral dela, de como ela foi feita, né? Então, se ela tem muito transgênico, se ela tem muito agrotóxico, é, é, se ela foi cultivada com, de forma orgânica, então ela tem uma energia ancestral que também vai influenciar na nossa qualidade de energia, tá? Então, como a gente come influencia muito e o que a gente come, né? Então, a qualidade de energia dos alimentos, quanto mais vivo, seria melhor, né? Então, frutos, vegetais, mesmo que vá comer a carne, mas uma carne o mais natural possível e não aquelas carne processada, enlatada, né, com conservantes, né? Então, vai comer o peixe mais natural, não aquele peixe enlatado, né? Então, quanto mais natural, melhor, né? E evitar os fast food, né? Que a Mavi falou ontem bastante, e amanhã a gente vai falar mais um pouco sobre a nutrição, que se a gente só come alimentos que não têm vida, né? Ou seja, alimentos que são produzidos de forma muito artificiais, a gente não tem qualidade nenhuma, né? Como aquelas batatas fritas de pacote, né?
empacotadas, o chocolate enlatado, então tudo isso, né, em caixinha, tudo isso não tem uma qualidade de energia, tá? E uma coisa muito importante que na visão da medicina chinesa influencia muito é como a gente ingere isso, né? Então não adianta eu pegar só frutas e salada na hora do almoço e comer assistindo um programa policial que só fala de morte, né? Ou discutir política com pessoas que eu sei que não são, não concordam com a minha visão. Então a pessoa se estressa, o corpo dela vai para aquele instinto de sobrevivência, de luta ou fuga, de simpático otônico, e aí o sistema simpático não ajuda na digestão, né? Então a gente acaba que não digere bem a comida. E aí a qualidade de energia nutridora é ideal que a gente coma em silêncio, como na natureza acontece, né? Então os animais nenhum come cantando, come latindo. Então, os animais, eles comem em silêncio e depois vão se aquietar, né? Vão para uma sombra. E aí a gente faz o quê? A gente come, por mais que seja uma comida saudável, mas a gente come dirigindo, come na frente do computador, come na frente da televisão, come discutindo o trabalho e já volta para o trabalho, né? E aí isso atrapalha muito a nossa digestão, tá? Então a gente fica tendo aquele refluxo, azia, má digestão porque não sabe se alimentar bem, né? Então o nosso corpo tem um ciclo biológico natural, tá? Que a gente tem a hora de comer, tem a hora de descansar, tem a hora de pensar, tem a hora de fazer uma atividade física, e a gente deveria respeitar esse ciclo, tá? Então, amanhã a gente vai começar a aula falando sobre esses ciclos que a gente deveria respeitar e cada horário do que a gente deveria respeitar, né? E por último, faz a nossa energia defensiva, tá? A energia defensiva é aquela energia que nos protege de tudo ao nosso redor, seja um trauma, seja um clima, seja uma energia, tá? Então, a nossa energia defensiva, ela nos protege como um campo de força que está em contato com a nossa pele. Então, essa energia, ela é superficial e aprofunda um pouco também, né, para proteger o nosso corpo. Ela é formada a partir da nossa energia ancestral, então, dependendo da É, quantidade eu vou comprar o. da energia dos meus pais, ela influencia, né? Então, meus pais, Aqui, eles, comprei que eu comprei lá. eles trabalham a energia deles e eu vou receber essa energia. Se meus pais já estão numa certa idade ou já gastaram muita energia ou estavam numa época difícil durante a gestação, eu trago essa energia ancestral um pouco fragilizada e vai influenciar na minha energia defensiva, tá? Então, mulheres que sofreram durante a gestação ou casal que já estava numa certa idade e que não foi bem nutrida durante a gestação, que já consumiram muita energia, aquele bebê pode vir com alguma deficiência ou alteração na sua energia, tá? E aí a gente precisa entender que a energia defensiva reflete a qualidade da energia nutridora do que a gente come junto com a energia ancestral, tá? Então, o que eu como era a energia dos meus pais quando eu fui gerado e toda a energia que eu vinha consumindo durante a minha vida influencia na minha energia defensiva, né? Então, se eu desgasto muito com alguma prática de esporte ou com alguma prática sei lá, física que seja desgastante, eu vou gastar minha energia física, né? E energia defensiva. E aí, se eu não me alimento bem, isso vai fragilizar ainda mais, tá? Então, o que eu comi ontem vai influenciar na minha energia hoje, o que eu comi pela manhã vai influenciar na minha energia agora, 9 horas da noite, né? Ou no horário que a gente está. Então, toda a nossa energia defensiva é a influência de várias energias, tá? Se o paciente está com queixa ou se eu me encontro com alguma queixa, eu tenho que entender qual é o tipo de energia que está faltando para a gente manter o equilíbrio. E aí a gente tem que olhar para onde está se queixando, né? Então, se a minha energia defensiva diz que a minha cabeça está doendo, né? E avisa como um alarme de dor, eu tenho que olhar para o que está na minha cabeça, né? Então, muitas vezes pode ser estímulo visual. Então, tem gente que tem fotofobia, né? Então, eu tenho luzes aqui na minha frente que estão influenciando. E se eu estou com algum desgaste visual, por ler demais, por estudar, para preparar a aula, para fazer alguma coisa, eu posso sobrecarregar a minha energia no olho e isso influenciar, né? Então, na visão da acupuntura,
nós temos vários pontos que são de entrada e saída de energia e que carregam essa energia defensiva. E aí a gente pode ponturar ou pressionar esses pontos com algumas técnicas, como do-in, ou massagem, fricção, como o shiatsu, ou com agulha e cristais, como a própria acupuntura, né? Então a gente pode influenciar nessa energia defensiva. O que acontece hoje? Muitos acupunturistas só trabalham energia defensiva local. E isso é uma falha, né? Porque se a minha dor é no joelho, eu colocar pontos no joelho já ajuda muito. Uma massagem no joelho ajuda muito. Uma cirurgia no joelho, com certeza vai equilibrar a parte física. Mas a parte energética é o todo. Então a gente sempre tem que olhar o corpo inteiro. Então, se a paciente tem desgaste no joelho e a gente vai lá e bota agulha, não funcionou, bota mais agulha. Não funcionou. O médico diz que precisa retirar a cartilagem, retirar o joelho e botar uma prótese, tá? Muitas vezes não vai funcionar. Por quê? Aquela cirurgia pode ser um sucesso, mas a energia do paciente, se não for trabalhada como um todo, acaba que não equilibra, tá? E aquela dor no joelho dela pode ser muito influenciada por um fator, por exemplo, familiar, né? De um problema com o filho que está usando droga. Então, aquele estado de submissão, de ter que aceitar, de preocupação, de medo, de raiva, de estresse da mãe, pode estar indo para o joelho. E aí, na visão da medicina chinesa, vai ter um órgão que vai estar alterado, que é o rim, né? Se for o caso do medo, vai ser o pulmão, que é a tristeza, vai ser o fígado, que é a raiva, mas também vai ter um trajeto da energia que passa ali no joelho. E pode ser onde a energia está estagnada, né? Ou a energia está faltando naquele joelho. E a gente botar agulha vai ajudar, mas não vai resolver enquanto não resolver o problema que está causando o desequilíbrio, né? No caso do exemplo, o desequilíbrio com o filho, né? O estresse com o filho. Então, muitas vezes a gente tem problema familiar, com um pai que está doente, um filho que está doente, um trabalho que ainda não está resolvido, e a nossa energia vai desequilibrando, e a gente vai fragilizando a nossa energia defensiva, até que uma gota d'água dá uma dor de cabeça, dá uma azia, dá um problema desconfortável, e a nossa medicina ocidental achou de criar um medicamento que silencia, né? Então, um analgésico para dor, um antitérmico para febre, um, um antidepressivo, né, para depressão. Então, tudo é um anti para silenciar e não equilibra a energia. Então, enquanto a gente não tiver essa visão de práticas integrativas, integrais do ser, né, que a gente precisa aprender a se defender, a gente muitas vezes está só enxugando gelo. Faz sentido, pessoal? Beleza? E o que mais a gente vê? O paciente procura a gente, ou né, a gente se avaliando, a gente sabe o que está causando, mas muitas vezes a gente não pode resolver, né? A gente não pode terminar um relacionamento, não pode é, terminar um trabalho, né? Sair do trabalho, largar o trabalho, porque a gente depende dele, ou parar de se preocupar com o filho, que mãe vai ser sempre mãe, então aquele fator vai estar sempre desequilibrando. Então a gente tem que encontrar soluções para equilibrar essa energia, né? Então é muito importante as práticas mentais, espirituais, atividade física, alimentação, tem que abranger o todo, porque aquele joelho machucado não é só um joelho, é a pessoa inteira que tem aquele joelho, tá? Então muitas vezes é um órgão-alvo para um desequilíbrio energético. E aí tudo isso faz ser a nossa formação energética, né? A embriologia, né, que é a formação lá da gestação, como o tecido do corpo foi formado, como a energia do corpo foi formada, né? Então, se a minha energia foi muito trabalhada, o medo durante a gestação, porque minha mãe já tinha perdido um bebê, porque ela estava insegura, porque ela teve sangramento, aquilo ali vai influenciar muito na formação do meu corpo com medo. E pode ter fragilidades que pode ser desperto através de experiências com mais facilidade para desenvolver um gatilho, né? Então, desenvolver uma predisposição, tá? E aí, nisso, nós temos a influência desde a concepção da formação energética do sujeito, tá? E aí, através do céu posterior, depois que nasce, nós vamos ter influência tanto do que a mãe vive, da família viver, mas também do próprio sujeito e do ambiente ao seu redor, né? Então,
se ele convive com o pai, se não tem a presença do pai, se ele convive com um ambiente estressante, né, onde o pai é agressivo, né, então tudo isso influencia, né, se sofreu algum abandono, né, então muitas vezes a própria babá que cuidou muito daquela criança como se fosse uma mãe, né, porque os pais tinham que trabalhar e a babá sair daquele trabalho, né, do ciclo daquela criança, a criança vai sentir muita falta, né? Então, tudo isso influencia desde o início até mesmo no período gestacional, tá? E aí a gente vai ter muitas memórias celulares, que são memórias também energéticas, né? Então, através de um medo, um susto, uma agressão, nós podemos guardar essas memórias por experiência de proteção e de sobrevivência, né? Então, dependendo da área, a gente pode estar falando do cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano de animais frios, e que tem no nosso corpo essa área, né? O arqueocórtex, onde a gente vai ter instinto de sobrevivência, de luta, fuga, de respiração, de sistema nervoso autônomo que não preciso controlar, né? Eu não preciso dizer para o meu intestino digerir, contrair, promover o peristaltismo, né? Eu não preciso dizer para o meu coração bater, para o meu pulmão inflar, porque isso já é um instinto de sobrevivência e está lá no cérebro primitivo, né? E se eu vivo um susto que ele é associado a um instinto de sobrevivência, de quase eu morro, isso vai ser mais profundo, de uma forma mais marcante no meu corpo, né? E vai ter meridianos e trajetos de energia e é, é, toda essa questão de instinto de sobrevivência, né? A Gisele está comentando sobre uma paciente, né, que perdeu o esposo e o filho. Imagina uma perda dessa, né? Ele perdeu o esposo e o filho e tem problemas crônicos no joelho, né? Obrigado pela participação, tá, Gisele? Isso é muito evidente, né? Então, já aproveitando o que ela falou, né? Ontem eu perdi um amigo, o Marcelo, que estava na foto da aula de ontem, né? E na hora da notícia, minha esposa deu uma notícia assim de que né? Foi assim, uma forma, não quero aprofundar muito, mas foi de uma forma assim que ela não soube falar. E aí eu fala, e ela não sabia se chorava, se tremia, se... Eu, não, você não fala porque tá me deixando nervoso. E aí, assim, quando ela falou, eu pensei que era meu irmão. E aí eu não, também aí a gente já fica com aquela visão turva que a gente não sabe o que fazer. E aí a gente entende quem é, o que é, mas aquele instinto da hora, da perda, do medo, do susto, da agressão, muitas vezes, vai muito profundo. E aí o corpo pode não saber como se recuperar depois disso, né? Porque aí a emoção geralmente pode estar ativando também o cérebro do paleocórtex, que é o cérebro límbico, que é o emocional, né? Então, muitas vezes está ligado ao emocional. Então, vai bater uma carência, uma saudade, uma tristeza, e isso tudo mexe muito com a nossa imunidade, tá? Ou no cérebro, no neocórtex, que é o cérebro imaginário, e aí a gente cria uma visão do que aconteceu, né? Então, muitas vezes, meu irmão tinha um interesse na minha namorada. Só que era namorada só na minha cabeça, que eu não namorava com ela, mas eu queria um dia namorar com ela. Mas aí meu irmão chegou antes e pegou a minha namorada. E aí eu fico achando, ele é invejoso, ele quer o que é meu. E aí eu criar imaginações que não existem, né? Então a menina nunca foi minha namorada, ela nem sabe que eu existo. Mas na minha visão, eu posso ter criado uma realidade que não existe, tá? Então muitas vezes, na hora de um medo, de um susto, a gente pode não conseguir entender o que é real do que não é, tá? Então as pessoas podem estar tomando banho e achar que está correndo um perigo. E aí criar um pânico do nada, tá no supermercado e ter uma síndrome do pânico, porque é até irracional, tá? Então, muitas vezes o nosso estado energético influencia muito nisso, principalmente se a gente tem uma inibição da ação, inibição da decisão que a gente tem que tomar, da luta, da fuga, do gritar, do esganar, e a gente não pode mais esganar as pessoas, nem bater, nem principalmente xingar, né? Então, a multa é grande, né? Então, hoje é tudo o processo, então a gente não pode mais fazer o que quer, né? Então, muitas vezes o instinto de sobrevivência do corpo, que a gente falou lá dos chakras, né, de instinto primitivo, fica retido.
Então, o paciente pode ter uma impotência sexual por um estresse emocional, ou pode ter uma dor forte por um acúmulo de tensão emocional, né? Então, é, depois de um estresse, o nosso corpo vem lembrando de experiências e acumulando, e isso vai ficar no nosso sistema energético e a gente pode ter o que chamam, né, de janela killer, que é memórias traumáticas ou eu lembrar de um evento e começar a viver ele, tá? Então, muitas vezes, um instinto sensorial, através do olfato, eu posso sentir cheiro de uma coisa e lembrar da minha avó, né, de uma comida da minha avó, ou de um trauma, quando eu vejo um, sei lá, um motoqueiro chegando perto de mim, sendo que eu tinha passado por algum estresse de um assalto, né? Então, o corpo pode entrar em estresse, tá? E muitas vezes o paciente está em casa e não sabe como equilibrar isso, né? Ou a pessoa, como ser humano. Então, a qualidade de energia nutridora também vai influenciar muito, né? Então, o que a gente come, o que a gente faz, né? Como a gente come, né? Para se alimentar. Então, lembrando que a alimentação não é só física, é uma alimentação energética, né? O que comer. Atividade mental e espiritual influencia muito, né? Então, se a gente tem uma crença em um Deus ou pratica atividade mental de meditação, de oração, de o que faz acalmar, né? Então, eu costumo perguntar para o paciente, o que que você faz que te acalma, né? Então, hoje, quando a gente pergunta, as pessoas dizem, melhora quando eu estou no final de semana ou de férias, né? Então, o problema da pessoa é trabalho, né? Mas o que a gente quer é que a pessoa tenha válvulas de escape saudáveis, e não só comemorar o final de semana, né? Mas entender que todo dia ele precisa estar bem, porque se acumula muito, o final de semana não é o suficiente para, né, para recuperar 5 dias de estresse, né? Então tem que ser sempre aquele equilíbrio yin e yang, né? Então atividades mentais e espirituais são muito importantes para praticar com o nosso paciente. Então, mindfulness, meditação, equilíbrio da respiração, né? E a prática de atividade física. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, né? Que a própria atividade física tem que ser em equilíbrio. Não adianta a gente começar a querer correr 15 quilômetros, né, de uma vez, porque pode infartar, pode ter um problema. Então, é a gente respeitar o nosso limite, começar aos poucos, uma caminhada, uma natação, uma, uma prática de, sei lá, funcional, um treinozinho, e o ideal é que seja com um profissional, né? E aí o Germano está falando que recomenda sempre, né? Recomenda bastante meditação, pelo menos 5 minutos, né? Por dia para começar, porque realmente, Germano, muita gente, o paciente diz que, mas eu não consigo silenciar minha mente, né? A gente não nasce conseguindo tudo, então é possível a gente aprender a silenciar a mente, a aprender a meditar, ou pelo menos ali tirar o seu tempo para não fazer nada, porque o ócio, né, é produtivo também. Então a gente tem que desacelerar para conseguir um equilíbrio, muitas vezes, né? Então muitas vezes não é colocar práticas, né? Eu tenho muitos pacientes que eu digo, como é seu dia? Aí ele começa, principalmente criança, né? Que de manhã tem TO, depois tem fono, depois tem fisioterapia, depois tem musicoterapia, depois vem para acupuntura. Aí eu, não, mãe, vamos fazer o seguinte, leva ela para um parquinho, em vez de trazer aqui para acupuntura, leva ela para brincar um pouquinho, deixa ela ser criança, né? Porque muitas vezes ela só precisa do tempo dela, assim como eu, como você, né? Às vezes a gente faz tanta coisa e não tem tempo para ser quem é, né? E quem é mãe, então, quando a gente pergunta, e a senhora tem quanto tempo do seu dia para a senhora, né? Porque você é mãe e aí já acorda, já tem que dar banho no menino, levar o menino para a escola, ir trabalhar, depois tem que voltar e tem que cuidar da mãe que está doente, depois tem que cuidar de outra pessoa, depois tem que agitar os meninos, botar para dormir. E quanto tempo do seu tempo você tem, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem tempo. E aí a gente sabe como é que está a energia dessa pessoa, né? Muito bagunçada, né? E aí, dentro dessa visão, nós temos que, para manter o equilíbrio, a gente começa com tudo que a gente falou ontem, né? Que é o equilíbrio yin e yang, que são qualidades da energia que são opostas, complementares. A gente tem que manter um equilíbrio, né? Da ação e do relaxamento, do simpático e parasimpático, né? Que é muito importante para que o paciente entenda que ele não é só aquele momento atual, né? Que tudo é cíclico. Então, existiu uma época onde ele não tinha aquele problema e pode muito bem existir um momento onde esse problema vai diminuir ou até mesmo deixar de existir.
tá? Então, é muito importante que a gente entenda e traga para o paciente essa visão energética de que tudo é cíclico e é importante manter o equilíbrio e evitar os extremos, né? Então, a gente falou ontem que o paciente tem essa composição e ele pode tanto preservar esse equilíbrio, como ele também tem o poder de destruir esse equilíbrio, né? Achando que pode muito, que pode mais, né? Então, principalmente o homem, para manter o seu equilíbrio, ele precisa entender todas as estações, todas as épocas do ano, porque ele tem que aceitar o momento de primavera, de verão, o seu momento de inverno. Então, toda essa mobilização energética é fundamental para que a gente consiga encontrar um equilíbrio e não só sanar uma queixa, né? É muito importante, tá? Então, espero que vocês estejam aproveitando aí, né? Gostando da aula. Eu sei que o tempo é curto, eu estou falando um pouco rápido, mas é porque eu quero aproveitar ao máximo, tá? Então, obrigado, Najara. Bom te ter aqui, viu? E aí, na visão da medicina chinesa, que é o princípio da acupuntura, a gente vai ter a visão de que nós temos trajetos de energia no nosso corpo. Eu falei um pouco sobre os chakras, né? Me alonguei um pouco porque é a visão indiana, desculpa, hindu, que eles trabalham os chakras de uma forma fantástica, tá? Então, eles tratam todas as doenças e principalmente estado evolutivo da pessoa, estado moral e espiritual. Uma pessoa que é muito primeiro chakra, muito quinto chakra, pode ser um potencial, mas também uma fragilidade, tá? Então, nos meridianos, nós vamos ter canais do fluxo de energia, onde vai circular nos pés, nos braços, na cabeça, nas costas, na barriga, na parte genital. Então, leva essa energia e, assim como o nosso sistema nervoso, o sistema energético tem um caminho lógico, tá? Então, dá para a gente saber por onde a energia está fluindo. Então, muitas vezes o paciente está infartando e o trajeto do meridiano que vai para o coração é para o braço. Então, o paciente vai ter dor no braço quando está sentindo uma dor no coração, né? Uma dor no estômago pode refletir lá na perna, uma dor no fígado, né? Pode refletir no testículo, pode refletir no ovário. Então, o paciente pode ter o ovário policístico por ter um problema de fígado que pode ter começado pós um uso de medicamento na infância, um uso de um medicamento na dengue. Então, muitas vezes, o desequilíbrio num órgão pode desequilibrar o meridiano ou o contrário, o meridiano pode desequilibrar o órgão, tá? Então, o fluxo energético é contínuo. Então, muitas vezes a gente equilibra no físico, a gente equilibra o, o emocional e o energético, né? E da mesma forma, equilibrando o energético, a gente com certeza tem muita influência no físico, tá? E um exemplo muito comum que a gente tem é a dor fantasma, né? Então, final de semana passada a gente teve aqui, né? Tem até algumas pessoas aqui que estavam no nosso curso de acupuntura na dor e que a gente trata tanto o local, mas se o paciente não tem mais o local, né? Ele sente uma dor no tornozelo muito forte, mas ele tem a perna amputada, ele não tem mais tornozelo. Então a gente tem a craniopuntura, que são pontos no crânio, associado à percepção, vou interromper aqui, associados à percepção na cabeça de uma área do corpo, tá? Então, muitas vezes a gente coloca aqui perto da orelha pontos ligados à audição, né? Então, a gente vai ter VB8, VB9 que estão ligados à orelha. Assim como vamos ter aqui o bexiga 8 atrás, que vai estar ligado à visão, tá? Então, eu tive um paciente que eu atendi na segunda e hoje eu atendi um senhor que ele teve uma cirurgia aqui atrás. E essa cirurgia influenciou na área da visão, ele está com a visão turva, e na área do equilíbrio, tá? Então, a craniopuntura é uma visão da medicina chinesa que trabalha no crânio, um microsistema que serve para o corpo inteiro, principalmente sensorial e motor, né? Então, o paciente que não tem a perna, ele pode sentir a dor no tornozelo, mas porque tem no cérebro uma área ainda ligada ao tornozelo, né? Então, é muito importante que a gente é, tenha o máximo de informação para que a gente possa ter o máximo de ferramentas para ajudar o nosso paciente, né? Então, quanto mais ferramenta, melhor. Se
você só tem aurículo. Beleza, através da orelha você pode tratar o corpo inteiro. Se você sabe trabalhar a auriculoterapia, né, que é um microsistema, é uma ferramenta fantástica. Tá? Então, tem gente que só trabalha a orelha. Na visão da medicina chinesa, é um microsistema que tem áreas do corpo inteiro. A crânio também tem o corpo inteiro, né? A mão, então na mão vai ter pontos que vão tratar o corpo inteiro também, né? No pé e no curso que a gente fez esse final de semana era aurículo, ventosa, né? A acupuntura voltada para dor. Fantástico, né? Então, muita gente assim, que fez o curso já está praticando com resultado muito bom. E é o que a gente quer, que a gente veja o paciente como um todo e não só um pé. Então, hoje tem profissionais da saúde, né, principalmente na área médica, que se especializam em joelho, em ombro, em mão, né? E na visão da medicina chinesa, a integração da pessoa a gente tem que ver tudo, porque a mão não é só a mão, né? O joelho não é só esse joelho, né? Então tem todo o ser humano em jogo, né? Então, a terapêutica da medicina tradicional chinesa sempre vai surgir a partir de uma avaliação, onde na avaliação a gente faz uma anamnese, uma avaliação da queixa do paciente e também uma avaliação física. Então, o ideal é o paciente tirar a roupa, porque muitas vezes ele tem uma dor no ombro e aí a gente observa, o que que tem no ombro? Será que é músculo? Será que é um tendão? Será que é bursite? Muitas vezes ele já vem com o exame, né? E no exame dele lá não dá nada, né? E aí quando ele tira, a gente vai ver ele tem uma cicatriz muito grande. Eu fiz uma cirurgia quando era pequeno, uma cirurgia no pulmão que foi aqui atrás. Ou ele tem um certo problema que está ligado a outra coisa, tá? Então, na visão da medicina chinesa, a gente, além da anamnese, a gente avalia a parte física, né? Seja quem vai trabalhar só na orelha, quem vai trabalhar na cabeça, quem vai trabalhar no corpo inteiro. E aí a gente escolhe alguns pontos nesses meridianos. E esses pontos podem ser sintomáticos, né? Só local, mas o ideal é que seja também para equilíbrio no corpo inteiro, né? Então, a gente pode usar tanto geral, que a gente chama de sistêmico, ou microsistêmico, quando a gente usa só no pé, só na mão, né? Só na área da coluna, que dá para a gente trabalhar todos os órgãos, só ali na coluna. Então, é uma visão fantástica do que a gente pode fazer com o nosso paciente, né? Então, o reequilíbrio energético na visão da medicina chinesa, para o homem, ele se dá a gente cuidando dele de uma forma global, né? E não necessariamente a gente precisa usar agulha, a gente pode usar cristais, sementes, o próprio dedo com a digitopuntura, então a gente pode utilizar só pressionando. Então, eu, Alexandre, sou muito fã da digitopuntura. Em 2007, eu estava no terceiro período de fisioterapia quando eu comprei o meu primeiro livro de acupuntura, que foi Digitopuntura. E eu achei a maior viagem a pessoa um, apertar um pontinho no pé para melhorar uma dor de cabeça, né? Mas acabou fazendo muito sentido. E aí eu decidi me aprofundar e logo antes de terminar o curso de fisioterapia, eu já comecei a acupuntura, porque eu sabia que era aquilo ali que fazia muito sentido e não só ligar e desligar aparelho. Apesar de que os aparelhos hoje de fisioterapia têm o modo acupuntura, né? Então, todo laser, aparelho de fisioterapia tem o modo acupuntura. E isso não é porque é, o, a empresa acha interessante, é porque realmente funciona, tá? Então, a acupuntura é a mãe de várias terapias, porque ela tem uma visão energética que muitos lugares não têm, né? Então, e até hoje funciona muito. Então, é muito rica, tá? Todo esse conhecimento, toda essa prática, tá? E aí a gente ainda tem a prática da ventosa que a gente pode utilizar. Então, só a prática da regulação energética através da coluna, a gente pode trabalhar o corpo inteiro, porque através da coluna tem inervações que vai para o corpo inteiro. E aí, no nosso bonequinho aqui, né, a gente vai ter na coluna o meridiano da bexiga, que se bifurca, e aqui a gente tem vários pontos que são terminações nervosas que estão ligados aos órgãos, tá? Então, daqui nós vamos ter pontos ligados ao pulmão, ao coração, ao fígado, ao estômago, ao baço, ao rim, aos intestinos, né? A bexiga, tá? Então, várias inervações que vão surgindo daqui, a gente vai lá e coloca a ventosa para nutrir e para irrigar melhor
tanto com o sangue como com a energia, né? O, o órgão, tá? E local também a gente pode utilizar a ventosa para melhorar a circulação energética e de sangue no local, tá? Então, é uma visão bem completa do que a gente pode fazer em relação ao equilíbrio do homem. Então, quanto mais ferramentas, melhor. É aquele mecânico que, se ele só sabe usar uma ferramenta, ele só vai poder apertar um parafuso, ele só vai poder usar um tipo de broca, né? Mas quanto mais ferramentas, mais prática ele vai ter, e mais sabedoria e como utilizar, né? Que é o mais importante. Não adianta ter só as ferramentas, tem que saber utilizar, né? O conhecimento é o mais importante. Beleza, pessoal? Tranquilo? Prazer estar com vocês aqui nessa noite, tá? Muito bom. É, a visão da medicina chinesa é fantástica, tá? Tanto hindu como Ayurveda é fantástica, tá? E na terapêutica da medicina chinesa, existem vários outros caminhos de raciocínio para chegar ao equilíbrio, tá? Principalmente em relação à dieta. Então, na dieta terapia, nós podemos estimular o coração, acalmar o coração, estimular um fígado, acalmar o fígado, e como ontem a gente começou a falar, né, a Mavi falou bastante sobre alguns alimentos, como é, 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 lembro bem dela ter falado sobre os cogumelos, né, que são pesados, e outros alimentos que são frios, que estimulam muito o yin, né, e isso faz com que o paciente tende a procurar aquilo que, se em equilíbrio, ele vai estar sempre trabalhando o seu equilíbrio. Em desequilíbrio, ele tende a buscar mais ainda o desequilíbrio, tá? Então, o paciente que está muito para baixo, ele tende a procurar alimentos que acabam aumentando esse desequilíbrio dele, tá? Por exemplo, o paciente obeso, ele tende a comer mais fritura, mais gordura, mais açúcar, que aquilo ali vai reter mais energia e ele vai continuar ganhando peso, tá? Assim como qualquer outro estado de desequilíbrio, tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe de forma a buscar um equilíbrio, e através da dietoterapia é fantástico a visão de que, através da alimentação, a gente pode tratar uma depressão, tratar uma ansiedade, tratar um estado de desequilíbrio energético, mental. E na visão da medicina chinesa, a gente não separa. Então, sempre a gente trabalha em conjunto, tá? Então, não vai ser mexendo só na dieta que a gente vai tratar a depressão, é sempre em conjunto, junto com a parte psíquica, junto com a parte física, junto com a rotina de vida, para que realmente a gente consiga mobilizar o máximo dessa energia, tá? Então, nós temos várias áreas da vida onde é importante estar em equilíbrio. Então, no meu relacionamento, eu estou em equilíbrio? Não, Alexandre, eu não me relaciono já há 10 anos, mas está tudo bem. Não, não está bem, tá? Então, nós precisamos de um relacionamento, nós precisamos de estudo, nós precisamos de atividade física, de atividade mental, de ajudar o próximo, né? Então, a filantropia, a caridade, a conexão, a doação faz parte do movimento energético, né? Então, doar um pouco do nosso tempo, visitar um amigo, visitar um parente, visitar aquela tia que ninguém vai visitar. Então, isso faz parte de uma mobilização energética, tá? Então, são vários aspectos que abrange isso no homem. Eu quis trazer um pouco disso para vocês, para que a gente possa conversar e trazer, né, a expansão da consciência de que a mobilização energética é fundamental para que a gente encontre um equilíbrio, né? Então, a nossa aula seria baseado nisso, tá? Gostaria de agradecer muito essas pessoas que estão aqui ainda presentes e que amanhã a gente vai continuar a nossa aula, tá? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? A Nara tá por aqui. Um abraço, Nara. Pessoal, então, esse seria o conteúdo de hoje, tá? Amanhã a gente vai focar sobre a saúde da mulher, os desequilíbrios comuns e principalmente a visão do equilíbrio energético na visão da mulher, tá? Então, é muito bom ter vocês aqui. Estou à disposição, estarei lá no grupo. Lamento, hoje a gente teve que ir para o enterro de um amigo e muita coisa que aconteceu hoje.
Eu fiquei um pouquinho fora do grupo, tá? Mas amanhã a gente vai estar lá, vou estar mandando essa aula e a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço, tá? Muito obrigado pela presença de todos, tá bem? Então, eu vou estar gravando essa aula e vou estar disponibilizando lá para quem não pôde estar presente, tá?